assim, em geral, do futebol, para mim, são coisas assim, quase dogmáticas. Não existe tomar gol de empate contra-ataque. Um repórter perguntou se não podia mudar o modelo de jogo em determinadas situações. Eu gostei muito dessa resposta dele. O Felipe Luiz foi muito enfático. Falou, pô, não vou jogar jamais com linha baixa. E até eu estava na minha leva, até falei, cara, você pode jogar assim em circunstâncias, como foi Flamengo e Corinthians, né? Corinthians e Flamengo na Copa do Brasil. O Bruno Henrique foi expulso com 27 minutos de jogo. Ele teve que mudar o comportamento. E estava 1-0 o Flamengo no agregado. Ou quando você joga, de repente, contra o adversário que te encurrala. O Bayern de Munique teve momentos que empurrou o Flamengo para o campo dele. E, de repente, você muda seu comportamento. Agora, como opção, jamais. Achei perfeita a resposta dele. Flamengo, ainda mais no âmbito aqui da América do Sul, pelo que tem de elenco e tudo mais, não pode jamais entrar com uma proposta uma covarde até de ficar jogando, marcando lá atrás. Quem é o adversário da América do Sul que obriga o Flamengo? Se no campo fizer isso, é diferente. Né? O adversário se impõe, empurra o Flamengo para o seu campo, que está jogando melhor, aí você vai ter que se adaptar ao jogo, porque tem um outro time do outro lado. Como opção, acho que o Felipe Luiz está certíssimo nisso. Até queria saber o que vocês Isso porque pensam o disso, mas Flamengo. é um bom tema isso aí. Para mim Sim. foi um bom momento da entrevista de ontem. Eu vou aproveitar aqui. Jaziel, nesse instante eu vou ler seu comentário, tá? Tem mais superchat, gente. Eu vou dar uma lida daqui a pouco, mas vou aproveitar o Fabrício, esse comentário dele. Felipe Luiz jamais jogar em linhas baixas. O desempenho ontem, André, para ouvir sua análise também, não foi das melhores, né? É bem verdade. O Flamengo não jogou bem, mas manteve mais aquela posse de bola. Eu vou até. Produção, eu não falei para você, tá? Vou pedir desculpa aí para o Felipe. Coloca, por gentileza, enquanto você coloca aí os números do jogo do Flamengo, para trazer aqui somente uma ideia para a galera entender como é que o Flamengo está no Campeonato Brasileiro nessa temporada de 2025 e para ouvir a análise do André também sobre essa fala do Felipe Luiz. Tá aí, ó, 16 jogos, 11 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 75% de aproveitamento, 30 gols marcados, somente 6 sofridos, 11 jogos sem sofrer gols, 39 chances criadas, grandes chances, na verdade, 7,4 finalizações para marcar gol, 22,7 finalizações para sofrer gol e 62% em média de posse de bola. E aí, André, sua análise sobre o desempenho do Flamengo pegando o gancho dessa declaração do Felipe Luiz, que não vai trazer esse tipo de variação de jogo, né? Eu particularmente não concordo com isso, não. Para mim, o futebol é a arte do engano. Então, se você tem um modelo de jogo muito definido, o adversário já sabe o que esperar de você. E eu não acho isso bom. Eu acho que você tem que ter a capacidade de surpreender o adversário. Né? E outra, muitas vezes o Flamengo vai jogar no típico cenário em que é para ele jogar mais recuado, ele não recua e muitas vezes ele dá o contra-ataque para times que não sabem jogar propondo o jogo. O time não sabe jogar com bola, não sabe. E o Flamengo, ao invés de explorar isso, principalmente no jogo fora de casa, o Flamengo dá o conforto para o adversário jogar como ele quer. Eu não concordo com isso, não. Eu acho que você tem que ter um modelo de jogo mais adaptável, entendeu? E que você não dê chance ao adversário. Por exemplo, coisas que eu não concordo. Você tomar gol de empate de contra-ataque. Para mim, isso não existe. Não pode existir. A não ser jogo assim, grande contra muito pequeno, carioca, aí tudo bem. Mas jogo de brasileiro, Série A ali, tomar gol, você ganhando o jogo de 1-0, somente em jogo fora de casa, você tomar gol, para mim isso não faz muito sentido não. Mas o Flamengo tá criando uma cultura de jogo. E isso eu acho saudável. E aí tem seus ganhos e suas perdas. Né? Tem seus prós e tem seus contras. Tudo bem. Tudo bem. O futebol envolve risco sempre, né? Você pode recuar e tomar pressão até sofrer um gol. E você pode se adiantar e tomar o gol de contra-ataque. Mas, assim, se você perguntar o que eu acho, assim, em geral, do futebol, para mim são coisas assim, quase dogmáticas. Não existe tomar gol de empate contra-ataque. Não existe o adversário não sabe jogar atacando, só sabe jogar em contra-ataque, ele tá na casa dele. Você tem tudo para botar uma pressão, você recua, deixa ele com a bola para ele se enrolar, torcida xingar e você vai lá e mata no contra-ataque. Você tem essa possibilidade, para que você vai, por orgulho, querer se instalar todo no campo de ataque e ficar dando contra-ataque, que é tudo que o adversário quer? Eu não concordo com isso, não. Mas tudo é Você acha risco. que no caso tem que Então, ter a variação entre essa? claro, adaptação jogo a jogo. E o time tem que saber jogar de todas as formas. Bloco alto, bloco médio, bloco baixo, com posse, jogando em transição, jogando em trocação.
Jogando, controlando, tirando o espaço do adversário, jogando, controlando com posse de bola. O time tem que saber jogar, fazer isso tudo e pode ter a sua... Assim, Flamengo, times grandes, na maior parte do tempo, eles vão jogar com bola no campo de ataque. Porque são maiores, tem mais investimento, o adversário respeita mais, tem camisa, tem torcida. Normal acontecer. Mas naqueles jogos em que isso não é possível, você tem que saber se virar. Né? E o Flamengo até tem demonstrado, viu? No jogo contra o Palmeiras pelo Brasileiro, o Flamengo marcou em bloco médio, às vezes em bloco baixo, e ganhou o jogo. E isso tá certo. Né? Então, assim, eu não tô fazendo nenhuma crítica ao Felipe Luiz. Você perguntou o que eu acho, tô respondendo. Sim. Mas, assim, os números do Flamengo... Eu vou repetir aqui agora, acho que agora teve gente que riu, botou aquela gargalhada de hiena no chat quando eu falei isso. Mas agora eu vou repetir, talvez seja mais respeitado. Né? O trabalho do Felipe Luiz é excepcional. Para o contexto dele, para a realidade dele, primeira experiência. Gente, o Guardiola, ele antes do Barcelona, ele treinou o Barcelona B, que era um time profissional. O Real Madrid, o Zidane treinou o Real Madrid Castilha antes do Real Madrid. O Xabi Alonso treinou o Espanhol, oh meu Deus, o treinador do Bayern treinou o Anderlecht. Então, assim, todo mundo teve uma experiência no profissional antes. O Felipe não. O Felipe veio da base do Flamengo e caiu direto no profissional. O trabalho que ele está fazendo até aqui é excepcional para uma primeira experiência. Mesmo nos reveses, mesmo tomando porrada do Bayern e tal, não importa. O saldo final é muito positivo, porque assim, é uma missão muito difícil para ele. Assumir um time com o tamanho do Flamengo, com a popularidade do Flamengo, e conseguir o que ele está fazendo, não só em resultado, mas em desempenho. O desempenho médio do Flamengo e o nível competitivo médio do Flamengo com o Felipe Luiz é muito alto para uma primeira experiência profissional. Então, assim, não é uma crítica ao trabalho dele, mas é a minha visão. Eu acho que tem que ter mais versatilidade e capacidade de adaptação e não dar arma para o adversário. Futebol é especialmente a arte do engano, entendeu? O adversário está te esperando alguma coisa e você surpreende ele. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até R$2.000 por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.